Fala galera, beleza? Na aula de hoje a gente vai trabalhar com o exercício resolvido 2 do módulo 6. Nesse problema, ele diz o seguinte: um ônibus se desloca ao longo de uma rodovia e no intervalo de tempo de 5 horas, ele percorre uma distância de 300 km. Então aqui ele vai gastar 5 horas para percorrer uma distância de 300 km. Determine em unidades do SI a velocidade escalar média do ônibus. Então, vamos lá entender o problema. Ele fala de velocidade média. E o que seria essa velocidade média? Então, essa velocidade média, eu vou achar toda vida que eu fizer o deslocamento dividido pelo tempo. Certo? O que é esse deslocamento? É o quanto ele andou, né? Então, aqui nessa situação, a gente pode dizer, como ele sempre vai na mesma direção, no mesmo sentido, que o deslocamento deles corresponde a esses 300 km. Então, esses 300 km que ele está me dando aqui é o deslocamento, é o ΔS, é a variação de posição. E o tempo que ele vai levar para percorrer essa distância é de 5 horas. Então, se eu quero determinar a velocidade média, então eu vou ter que fazer o seguinte: pegar essa distância e vou dividir pelo tempo, certo? O que é que quer dizer unidades do SI? O que é que quer dizer esse SI? Esse SI que ele representa aqui é o Sistema Internacional de Unidades. Nesse Sistema Internacional de Unidades, a velocidade ela vai ser medida em metros por segundo. Então, o que é que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que determinar essa velocidade em metros por segundo. Só que aqui está quilômetros por hora. Como é que a gente faz para transformar essa velocidade? Eu tenho duas opções. Eu posso transformar logo de 300 km para metros, de 5 horas para segundo, e fazer essa divisão, ou eu posso fazer essa transformação só no final. E aí, como é que vai ficar esse nosso probleminha? Se a gente for calcular essa velocidade média aqui vai ser quanto? Então, a minha velocidade média vai corresponder a uma distância de 300 quilômetros. Então, ele vai percorrer 300 quilômetros. Se ele saísse do quilômetro 10, ele ia até o quilômetro 310. Se ele saísse do quilômetro 50, ele ia até o quilômetro 350, de tal forma que o deslocamento, a variação de posição, seria de 300 quilômetros, certo? Então, aqui em cima, eu vou colocar 300 quilômetros. E aqui embaixo, eu vou colocar o tempo, 5 horas. Quando eu faço essa divisão vai dar quanto? Bora lá. Então, se fosse 30 dividido por 5, a minha resposta aqui seria 6, certo? Então, a minha velocidade média seria 30 dividido por 5, seriam 6. Só que o que eu tenho não é 30, é quanto? 60. Se é 60, então eu tenho que colocar mais... Não é 30, é 300. Então, eu tenho que colocar mais um zero aqui. Quando eu coloco esse mais um zero aqui, o que é que vai acontecer? 300 dividido por 5 vai dar 60. 60, a distância está em quilômetros e o tempo está em horas. 60 quilômetros por hora. O que é que quer dizer essa velocidade? Essa velocidade está me dizendo o seguinte: se o cara mantiver essa velocidade constante, imagina que você está andando no carro e o carro está a 60 km por hora. Se ele mantiver essa velocidade, isso está me dizendo o quê? Está me dizendo que a cada hora esse cara vai percorrer 60 km. 60 km por hora. Só que quando a gente transforma, né,
quando a gente vai transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, quilômetro por hora para metro por segundo, a gente vai dividir por 3,6. E quando a gente transforma de metro por segundo para quilômetro por hora, a gente multiplica por 3,6. Então, se o que eu achei está em quilômetro por hora e o problema me pede para responder em unidades do SI, então a minha velocidade média seria quanto? A minha velocidade média, como eu estou em quilômetro por hora e eu quero chegar em metros por segundo, então eu vou dividir o resultado por 3,6. Então vai ficar 60 dividido por 3,6, que vai corresponder a um valor aproximado. Essa velocidade média vai ser de aproximadamente 16,7 metros por segundo. Ok, galera? Então é isso. Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês, galera. Até a próxima.